Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Conceito Direto ao Ponto. E o tema de hoje é o que é tensão de cisalhamento. A gente já falou o que é tensão e o que é tensão normal, fizemos um exercício bem rapidinho. E agora a gente vai falar sobre a tensão de cisalhamento. Bom, basicamente, a tensão de cisalhamento, ela é o quê? Eu vou fazer também o conceito de tensão de cisalhamento média, né, que é o mais utilizado, e é a componente da tensão que age no plano da seção seccional, ou seja, ela age tangente à seção. Então essa tensão de cisalhamento é aquela que tende a cortar um objeto num determinado ponto, né? Então, enquanto a tensão normal ela tende a esticar um componente, então se eu for analisar que nem esse meu controle aqui, puxando é tração, apertando é compressão, mas se ao invés de eu fizer isso, eu aplicar uma força no sentido de cortar esse meu controle aqui, eu estou aplicando uma força que vai provocar uma tensão de cisalhamento, ou seja, eu quero rasgar esse objeto no meio. Então, no caso, essa seria a simbologia. Eu tenho um espaço aqui, quando eu aplico a força nessa região aqui, o que acontece? Eu estou aplicando uma força que vai tender a deformar o corpo aqui, a entrar nessa cavidade. Esse é o princípio de uma prensa, por exemplo. Então, eu vou ter uma área que está resistindo a esse componente. E que área é essa, né? Nesse caso aqui é essa área e é essa área aqui de trás. Ou seja, essas áreas aqui são essas áreas que resistem a essa força que eu estou aplicando aqui, forçando essa barra a se cortar através desse orifício aqui, né? Então a tensão média ela vai ser a força V dividido por A. E esse V aqui, alguns autores de resistência dos materiais, eles costumam usar a letra V. Eu não sei porquê, mas isso a gente vê nos livros de resistência dos materiais. Talvez uma força vertical, não sei, aí eu não tenho nenhuma tese por que usa o V. Né? Assim como se usa o P para a força normal, se usa o V para a força de cisalhamento. Então a força de cisalhamento ela vai agir tangente à área, né? Ou seja, como diz aqui, ela age no plano da área em questão. Enquanto que a tensão normal, ela agia aqui, né, perpendicular a essa área, a força de cisalhamento, ela age na mesma direção, digamos assim, dessa área. Então, a tensão nada mais é do que a distribuição dessa força nesta área que nós temos aqui. Então, aqui seria da fórmula o tau médio, né? Então aqui o tau é a força, a letra grega utilizada para fazer o símbolo de tensão de cisalhamento. Aqui é uma das letras utilizadas, pode ser usado qualquer letra, eu sempre enfatizo isso. Depende muito do autor que você está considerando. V é a força de cisalhamento interna resultante, que é essas forças que estão resistindo a essa força F aplicada, né? Então essa força V seria a força que está resistindo. Nesse caso, essa força, se for fazer o equilíbrio de forças aqui, essa força F ela vira duas forças V, né? Digamos assim, que são iguais, obviamente. Então elas, enquanto da área, eu vou ter essa distribuição da força. Daí que vem o conceito dos tipos de tensão de cisalhamento. Eu tenho chamado cisalhamento simples, que é quando eu só tenho uma área, né, basicamente aqui nesse caso, né, se eu tenho aqui essas duas placas coladas aqui com uma cola, né, digamos que elas estão coladas aqui. Quando eu aplico essa força F no sentido de tentar separar essas barras, qual é a área que age? É só essa área de cima aqui. Neste caso, do cisalhamento simples, a força V ela é igual à força F. Por outro lado, eu tenho o cisalhamento duplo, que nessa montagem aqui eu tenho uma força F aplicada nessas duas placas, e no sentido eu estou querendo separar essas placas. Então nesse exemplo eu vou ter essa força essa área de baixo aqui e essa área de cima aqui resistindo. Nesse caso, a força V
ela igual a o f dividido por 2. Isso é uma das maneiras que é apresentado. O livro, por exemplo, essa é a maneira como o Hibbeler apresenta no livro dele. Já o livro do Beer Johnson, ele apresenta cisalhamento simples e cisalhamento duplo, fazendo essa analogia em relação à área e não em relação à força F. É a mesma coisa, né? Então, ao invés de se eu observar aqui qual é a área que está resistindo, neste primeiro caso eu vou considerar só a área de cima, e no segundo caso, embora a área seja a mesma, eu tenho duas áreas resistindo, então eu vou ter duas vezes a área. Então tanto faz, né, de você calcular a força que você está aplicando, né? Eu poderia calcular aqui o sigma da seguinte forma: F dividido por 2A, no caso, tô falando do caso do cisalhamento duplo, ou o sigma igual ao V dividido por A. Só que V nesse caso é 2F. Então essa fórmula aqui, essas fórmulas elas são equivalentes. É isso que eu quero dizer. Então eu estou comentando por quê? Porque são as duas maneiras que os livros apresentam. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessa aula. Se você gostou, compartilha, dê um joinha. Se você quiser mais aulas, tem um link que aparece aqui aqui no YouTube. Você pode acessar ali a playlist de resistência de materiais, assim como das outras aulas que nós temos também. Se quiser baixar o e-book, também apareceu o link aqui para você baixar o e-book. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.